Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, Dom Tomé, esse fim de semana nós tivemos aí a apresentação de uma peça do Sesc, Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Essa peça traz um transexual no papel de Jesus Cristo. A senhora acredita que essa peça é uma ofensa aos cristãos, aos católicos em geral, ou está inserida dentro do contexto de liberdade de expressão? É interessante que a peça aconteceu no sábado e no dia de ontem nós da Diocese recebemos muitas mensagens de repúdio no Brasil inteiro. Só de fora do São José do Rio Preto, de outras regiões, recebemos mais de 1000 mensagens pedindo um posicionamento da Diocese que pudesse ser útil também para outras cidades. E aqui da cidade de São José do Rio Preto e região, foram muitas mensagens, no número ainda mais superior, pedindo um pronunciamento da Diocese. Ora, nós sabemos que a atividade artística no Brasil sempre quis ter um desejo de liberdade total. Nós precisamos reconhecer que a ética faz parte da vida humana e a arte, como expressão humana, como expressão da cultura humana, ela não está isenta da ética. A liberdade de expressão da arte precisa levar em consideração a ética. Olhando por este lado, é preciso que aqueles que promovem a arte sejam sensíveis à sensibilidade das pessoas e, neste caso concreto, sensíveis à fé das pessoas. Em São José do Rio Preto, 95% da população é cristã, acredita em Jesus Cristo como Deus. Destes 95% de cristãos de São José do Rio Preto, mais da metade é católica apostólica romana. E eu não acredito que estes 95% de cristãos de São José do Rio Preto, dos quais mais da metade são católicos, aplaudam e gostaram do que aconteceu no Sesc neste sábado. Acho que devemos perguntar se os comerciários que são vinculados ao Sesc e se os comerciantes que também são vinculados ao Sesc estão de acordo com aquilo que ali aconteceu. E eu tenho certeza que a maioria absoluta, se não unânime, dos comerciários e dos comerciantes é contrário àquela manifestação cultural do sábado. Igualmente, gostaria de perguntar se o senhor Paulo Scaff, que é a referência do Sesc no estado de São Paulo, ele que deseja ser governador do estado, ele tem ciência do teor desta peça? Acredito que ele seja cristão. Como cristão, ele está de acordo com aquilo que ali aconteceu e que vai acontecer em outras cidades se a justiça não fizer aquilo que foi feito em Jundiaí. Ele acha que vai chegar ao governo do estado ferindo a sensibilidade das pessoas e ferindo a fé de todos os cristãos do estado de São Paulo? Nesta linha, é preciso também perguntar: quem é que em São José do Rio Preto está alinhado com o senhor Paulo Scaff? Quem é que responde pela direção? Quem é que responde pela logística? Quem é que responde pela programação do Sesc? Estas pessoas locais, ligadas ao senhor Paulo Scaff, ligadas à logística, à administração, à programação do Sesc, elas tinham conhecimento do teor desta peça?
E ao trazerem esta peça para São José do Rio Preto, elas tinham ou não consciência de que isso iria ferir a sensibilidade das pessoas e iria afetar a fé dos cristãos e dos católicos em torno de 95% da população? Ora, ao mesmo tempo, começaram agora a surgir críticas das manifestações de discordância dos católicos. Por que os católicos e por que os evangélicos não têm o direito de se manifestarem contra o que aconteceu? A mesma liberdade que os promotores tiveram para trazer a peça é a liberdade que agora dá aos cristãos e aos católicos de se manifestarem contra o ocorrido e de ouvirem as explicações daqueles que, em São José do Rio Preto e na pessoa do Sr. Paulo Scaff, são responsáveis pelo SESC. Ora, o número de mensagens recebidas ontem de fora de São José do Rio Preto e que certamente continuarão a chegar hoje, mostra a repugnância que atividades culturais como estas provocam no Brasil. E estas reações dos cristãos e dos católicos não são reações fanáticas, são reações de pessoas que se sentiram desrespeitadas. Jesus Cristo é uma pessoa humana, mas é Deus, é Filho de Deus. O acesso à pessoa de Jesus Cristo deve ser feito através da hermenêutica e da interpretação adequada. O mesmo deve ser feito com os textos dos evangelhos. A pessoa de Cristo e os evangelhos não podem ser abordados de uma forma livre, sem atenção aos cânones ou aos regulamentos exegéticos ou hermenêuticos próprios da fé cristã, próprios da exegese cristã e católica. Qualquer leitura livre, artística ou não, da pessoa de Cristo e dos textos bíblicos, sobretudo dos evangelhos, ela induz as pessoas ao erro, porque não mostra de fato quem é Jesus e não mostra de fato o conteúdo exato daquilo que ele deixou nos evangelhos. O que nos dá a impressão é que aqueles que promoveram a peça e aqueles que permitiram esta peça em São José do Rio Preto desconhecem a natureza de Jesus Cristo, desconhecem a natureza da fé cristã e não têm acesso a uma exegese, a uma hermenêutica que possa apresentar aos cidadãos em geral, de modo correto, quem é a pessoa de Jesus Cristo. Nós cristãos e os católicos de modo especial estamos muito sentidos com o SESC em São José do Rio Preto. Estamos muito sentidos com o Sr. Paulo Scaff. E gostaria que os católicos que estiveram presentes nesta peça e que os católicos que contribuíram para que este espetáculo se realizasse em São José do Rio Preto fizessem um bom exame de consciência, reconhecessem a sua falta e, antes de continuar o seu processo de vida de fé, buscassem o sacramento da confissão, pedindo perdão a Deus, pois contribuíram, direta ou indiretamente, para profanar a pessoa de Jesus Cristo e profanar também o seu evangelho de salvação. Para nós, em São José do Rio Preto, esta semana será uma semana de tristeza, de pesar, pois a cidade acolheu, embora em pequeno número, um gesto, um ato que deve ser necessariamente repudiado por todos os cristãos, pois este ato ofendeu a nossa pessoa e ofendeu a nossa fé em Jesus Cristo. A liberdade de expressão não pode eximir-se da ética, a liberdade de expressão não pode ferir sentimentos das pessoas e não pode ferir o sentimento religioso da maioria, imensa maioria, da população de São José do Rio Preto. Tá certo, então, Dom Tomé se posicionando aí sobre essa peça que foi exibida no último sábado, Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que tem esse personagem, né, uma transexual no papel de Jesus Cristo. Jesus Cristo, está aí o posicionamento do Dom Tomé. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, forte abraço e um ótimo início de semana.
Um abraço e nos encontramos amanhã nesse horário.